E aí, galera, vamos voltar com a nossa quarta aula. Você que ainda não prestou atenção nos outros vídeos, ainda não assistiu os outros vídeos, preste muita atenção, porque a gente está trabalhando com conteúdo de continuidade. De repente você perder no meio, você vai ficar meio perdido se clicar só nesse vídeo. Então, procura outros vídeos nossos, procure as nossas redes sociais e vem com a gente. Na última aula nós falamos sobre soneto no último vídeo. E quero falar agora de um cara que foi muito fera no soneto. Vocês se lembram do que era o soneto? O soneto é formado por 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos cada, certo? Quando é tudo muito formal assim, o que acontece? A poesia deixa de ser poesia. Ela é uma poesia, porém ela pode ser considerada um poema, certo? Agora o que nós vamos falar é o seguinte, de poesia branca, ou versos brancos, ou versos livres. E para fazer versos livres, não tem padrão. Produção, não tem padrão ou tem padrão? Fiquei confuso, mas acho que tem padrão sim. Veja bem, eu vou falar de um cara, ele foi o primeiro escritor negro a fazer poesia branca aqui no Brasil. Ou seja, ele foi o cara que inovou tudo. Na verdade, esse cara, ele era o rapper daquela época, para te dizer a real. Nós vamos falar de Souza Cruz. Quem foi Souza Cruz? Ele foi o primeiro poeta negro do Brasil a ter um livro lançado e que sofreu, obviamente, ele sofreu muito preconceito. E esse cara difundiu um tipo de texto na época que era a prosa. O que é a prosa? A prosa é um verso branco, uma poesia branca, ou um verso livre. A prosa, ela é uma expressão natural da linguagem, escrita ou falada, sem metrificação, lembra do metrônomo? Sem metrificação intencional ou não, sujeito a ritmos regulares. Prosa é um gênero de texto escrito em parágrafos. O termo deriva do latim prosa, que significa discurso direto, discurso livre, discurso em linha reta. Certo? Tá tudo bem explicado até aí. O linguista Roman Jakobson define poesia a partir das funções da linguagem. Poesia é o texto em que a função poética predomina sobre os demais. Ou seja, então mesmo dentro de um verso livre, vai existir uma poesia, certo? Se existe uma poesia, lembrando, pode ser poema? Pode, a poesia pode ser um poema. Só não vai caber a um poema se ela não tiver tanta regra. Vocês se lembram das regras, né? Assim, um texto escrito em forma de prosa pode ser considerado poesia se sua função principal finalmente for poética. O tal texto pode se dar o nome de prosa poética. Quando temos uma prosa bem poética, ela pode ser chamada de prosa poética. O marco do início da prosa poética é geralmente associado aos simbolistas franceses. Ou seja, naquela época só bombava o que vinha da Europa. Aí o cara fez aqui no Brasil, ele tinha muita dificuldade para difundir isso. Alguém lá na Europa fazia, chegava aqui, rapidinho todo mundo conhecia o que foi feito na Europa, e aí passava a valorizar como se ele tivesse difundido aquilo através de um europeu. Entendeu? Tinha valor só coisas que vinham da Europa. No Brasil também associado aos simbolistas, principalmente ao poeta negro, o grande Cruz de Souza, que tem 5 obras em poesia em prosa poética. Ou seja, Souza Cruz tem 5 livros falando sobre esse assunto. Sabe o que é mais engraçado, gente? Souza Cruz foi chamado de Dante Negro. Sabe por que Dante Negro? Porque tinha o Dante na Itália, que era um poeta muito conhecido. Passaram a chamar ele de Dante Negro no Brasil. Não poderia ser Souza Cruz, porque ele já tinha
autonomia para poder ter o nome dele? Para ver como era valorizado o que vinha da Europa na época. Cruz de Souza, nascimento em 1861, filho de escravos alforriados, teve acesso à educação formal graças ao apadrinhamento do ex-dono de sua mãe. Olha que sério isso. O ex-dono da mãe dele apadrinhou ele nos estudos. Na verdade, ele nem tinha o nome Souza no final. O nome Souza vinha desse padrinho. Por ele ser um escravo alforriado, o ex-dono da mãe dele falou: olha, você vai chamar Cruz de Souza. E assim foi. O nome dele passou a ser Cruz e o nome da família do ex-dono da mãe, Souza. E durante toda a vida sofreu com preconceito racial, mas lutou contra a escravidão e o racismo. Naquela época, veja bem como era. O negro não tinha espaço na sociedade. Se hoje você acha que é difícil para um poeta, pensa naquela época, ser um negro poeta, ex-escravo. Que batalha, né? Em 1983, publicou os seus 2 primeiros livros. Se chamava Missal, um livro, e Broquéis, o outro livro. E teve 3 obras póstumas, ou seja, ele lançou depois da morte. Quem lançou? Misterioso isso, né? Pasmem. Agora pasmem. Fiquem pasmados, de boca aberta. Aos 8 anos, já fazia versos. Lembra o que é versos, né? Versos são as frases de um poema. No entanto, os poemas de Cruz de Souza possuem algumas peculiaridades. Agora é a hora que eu te pergunto se ele era um rapper daquela época ou não. Os textos dele tinham uma profundidade filosófica, uma angústia metafísica, uma obsessão pela cor branca, uma temática social, que era pobreza e preconceito, além de ter uma morbidez nos seus textos. Aí você pensa bem, o que o rapper ele procura levar, ele procura transparecer no que ele faz. Não é a luta contra o preconceito e a pobreza? E o porquê isso é feito? Porque a gente quer falar do que está mais próximo, certo? E para ver, será que ele tinha essa proximidade com a pobreza? Ou ele apenas entendia ela? Porque eles eram escravos alforriados. Não quer dizer que escravo alforriado tinha status, vamos dizer assim. Eles não tinham grana, galera, do mesmo jeito. Por isso que ele tinha tanta autonomia para falar de pobreza e preconceito que estava na cor da pele dele. Uma forma do discurso oral ou escrito que não obedece às normas da versificação pode ser chamado de prosa. Uma palestra, uma conversa, uma sequência, a popular basófia, lábia, empáfia, tudo isso pode ser chamado de prosa. E aí fala, e aí, vamos bater 2 dedos de prosa. Se for para você raciocinar 2 dedos de prosa, lembra o que seria 2 dedos de prosa? Poderia ser 2 frases, um verso e outro verso. 2 dedos de prosa, poderia ser um disserto, né? Eu acho que sim. Vamos falar, gente, não teve só negro que causou nessa época, não. É óbvio. Teve negra também, que foi o verdadeiro arraso. E não vou citar só uma, não, vou citar mais de uma. Porque, na verdade, assim, ainda acontecia que alguns homens, pela época, eles ainda, mesmo sendo muito quebradão, como eu estou falando, tá lá no meio da pobreza, e eles ainda conseguiam apadrinhamento para poder lançar os seus livros. As mulheres não tinha como mesmo. Mulher tinha que ser uma guerreira dobrada para poder conseguir lançar qualquer coisa. A primeira romancista,
Lembra sobre romancismo e realismo. A primeira romancista brasileira era maranhense, Maria Firmina dos Reis, 1822, e ela faleceu em 1917. Ela foi a precursora em questões feministas, veja bem, questões feministas, abolicionistas, indistas e republicana. Na prosa indianista romântica, o índio é tratado como um herói nacional. Pensa o quanto ela era malquista. Ela era uma mulher que fazia livros, escrevia textos exaltando os índios. Naquela época. Já pensou? Isso que era uma mulher guerreira. Ela era uma mulher negra e que lutou muito pelos ideais pra gente chegar até hoje. Aí você chega hoje com um monte de possibilidade de poder estudar ao seu redor, parado. Menino ou menina pode estar estudando, fazendo poesia em qualquer lugar, livre. Ela se tornou a primeira autora brasileira, publicando em 1859 um romance pioneiro na crítica antirracista da literatura do nosso país. Em 1959, ela foi a pioneira na crítica antirracista da literatura do país. Agora, pensa, ela com muita dificuldade, ela foi lá e fez um livro. No dia do lançamento do livro. Olha o que ela escreveu na primeira página do livro. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que pouco vale esse romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem trato, e a conversação dos homens ilustrados. Ou seja, era vangloriado. Um escritor homem fazia isso, nossa, que lindo. A mulher escrevia, não tinha valor. Sendo que se você pegar o texto, qual é a diferença de um texto masculino para um texto feminino? Qual a diferença de um livro escrito por uma mente masculina ou por uma mente feminina? Mas você está entendendo o que eu estou falando do bom texto? O bom texto, ele transpassa o tempo. Não existe tempo. Tem uma frase que diz: sozinho aprendi que a felicidade demora a encostar por aqui, porque o poeta se inspira no mar para a poesia fluir. E que cabelo de negro é frozô, senzala acabou, o gueto é amor, escravo escapou e levou-se a filha do senhor. Vocês sabem de quem é essa poesia? Onde nasceu? Parece ser uma poesia muito antiga, né? Porém, essa poesia eu quem fiz. Foi feita em 2017. E para ver que ela transpassa o tempo, poderia ter sido feita em tempo real. Enquanto existia a escravatura, poderia ter sido feito ela. E não, foi feita em 2017. É isso que eu estou falando para vocês. Se tiver um bom texto, o seu texto vai transpassar, vai ser reconhecido. Como aconteceu, que eu vou falar para as próximas aulas, eu vou falar de um poeta sul-mato-grossense, Manuel de Barros, que ele inventou veja bem, ele inventou uma palavra. E uma palavra que eu acho muito elegante. Ele inventou o desherói. O que é ser um desherói? Um herói às avessas? Se fosse, poderia ser um vilão? Um desherói? E ainda acredito que fique no meio termo. Não é um vilão, ele é um desherói. Ele deixou de ser vilão, ele deixou de ser herói. Ele virou um desherói apenas. Ele nem é tão mal para ser o vilão, e nem o vilão, e nem o herói. Que rolo, né, produção? Tá bagunçado isso. Mas porém é isso que eu te falo. Uma palavra pode ser levada por anos. Depois
da Maria Firmina, eu vou falar da Carolina Maria de Jesus, outra escritora negra, compositora e poetisa brasileira, mais conhecida por um livro que chamava Quarto de Despejo. Pois é, Quarto de Despejo, olha o nome do livro. O outro livro dela, muito conhecido, é o Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Olha a crítica social que essa mulher trazia. Naquela época, ela já era à frente do tempo dela. E ela conseguia ter esse avanço graças à leitura, graças aos estudos. Ela teve 3 maridos e não deixou com que nenhum dos 3 maridos tomasse conta das escritas dela. Tanto é que ela muito pouco fala sobre essas coisas. Olha que legal, tá entendendo? Naquela época já existia um empoderamento, vamos dizer assim. E Carolina Maria de Jesus foi uma das mais importantes escritoras do nosso país. Tanto é que é bem comum, quando você for pesquisar alguma coisa, pesquisar escritores brasileiros, vocês vão ver ela. Foi uma escritora negra que falava sobre o contexto que ela tinha por mais próximo, vamos dizer assim. E tanto assim foi o Lima Barreto, que também fez um trabalho fenomenal para mim. Assim, ele é o as do poeta negro no país. Quem foi o Lima Barreto? Na verdade, ele foi um afilhado do Dom Pedro II, que encantou-se pelas poesias e começou então a fazer poesia. Começou a escrever livros, a estudar, desenvolver o intelecto. E assim foi. Fez vários trabalhos, até que um belo dia ele fez o Eu Lírico Feminino, digamos. Ele escreveu como se fosse uma mulher. E o livro se chama Clara dos Anjos. É um livro que, se você procurar, você vai entender que ele passou a estudar muito a mulher. Ele passou a estudar porque ele falou de problemas que somente uma mulher conseguiria falar para outra mulher. E naquele tempo ele conseguiu fazer isso. E ele foi, e como sempre, malquisto pela sociedade da época, que não podia ter um negro e não podia ser abusado, porque negro ainda precisava carregar nessas aspas de ser um eterno escravo. E ele, por ser apadrinhado pelo Dom Pedro II, conseguiu ir avante, conseguiu ir a um determinado trecho. Só que estudou tanto que ele falava coisas assim tão mirabolantes, digamos assim, que ele chegou a ser internado. Foi internado num sanatório. Na época tinha os sanatórios. Aí levaram ele e deixaram ele lá. E dentro do sanatório, ele fez um outro livro, contando o que acontecia ali. Que eu não me lembro agora o nome, mas eu vou deixar de lição para você pesquisar. Lima Barreto, o poeta negro. Pesquise. Tenho certeza que você vai gostar da história dele. Essa história, gente, que eu estou falando, são pessoas... Não é pessoa cercada de dinheiro e de condição social, com condição de pesquisar para poder montar texto. É isso que eu estou tentando te mostrar. Olha a diversidade que esse povo tinha nessa época. Quantas barreiras eles tinham que romper para poder chegar onde chegaram. E a gente hoje é muito menor a barreira. Entendeu? Para ver, o cara começou a escrever com 8 anos. 8 anos ele começou a versificar. E eu já vou falar de outro. A situação dele era pior ainda, certo? E começou a versificar criança. Então você que clicou no vídeo, que tá a fim de aprender, tá seguindo tudo, o ritmo, tá legal, tá tranquilo, tá favorável, vamos que vamos. Agora vamos falar do Repente Nordestino. É um rap? É poesia? Repente Nordestino. O Repente Nordestino parece um rap. Para quem fica limitado em ouvir só o rap. E para quem não consegue entender que o rap ele é a poesia. E aí o resto nós já estudamos nas outras aulas, que a poesia ela não precisa ter um fundo concreto. Entende?
Por isso, independentemente, o cara pode falar o que ele quiser na poesia. Então você vai falar, essa poesia é boa, essa poesia não é boa. Fica a seu critério julgar. Mas a poesia, ela é um texto que vai ter estrutura ou não. O repente nordestino, ou cantoria, é uma arte poético-musical comum no Nordeste do Brasil e caracterizada pela improvisação, ou seja, pela sua composição na hora da apresentação. Um dos maiores símbolos do repente que a gente tem, vamos dizer até pode ser repente popular, que é um repente que conseguiu chegar no Brasil inteiro, é caju e castanha. São dois caras que duelam com o pandeiro na mão, fazendo duelo direto ou não, ou improvisando tudo que acontece ao redor, certo? Temos outro grande caso, que é vamos dizer, o repentista do rap, que é o Emicida. Ele consegue rimar tudo que está ao redor dele, falar sobre tudo, e consegue tirar conteúdo e ainda fazer um ritmo naquilo. Então o que muda é só a levada do repente, a embolada do repente, que muda para o freestyle do rap. Para você que é freestyleiro, que está assistindo, passa a ter mais domínio sobre a situação. Você pensar assim, o repente, de repente, ele só mudou de, vamos dizer, ele pegou um polo só para ele. Ele ficou contido no Nordeste. Porém, quando ele é feito em outras capitais ou é feito em outras cidades, ele até causa espanto. Falar, isso é coisa de nordestino. E é muito legal. Ficou uma cultura daquela gente. Devido ao repente, começou a ser... para fazer o repente não precisa de dinheiro, certo? Um ritmo. Pandeiro. A maioria dos repentes são feitos com pandeiro. O cara faz os repentes, fica tão bom o repente, e ele consegue memorificar e começou a lançar os cordéis. O que é um cordel nordestino? Cordel nordestino é uma expressão popular que se caracteriza pela declamação de poemas. Esses textos rimados são impressos em folhetos e pendurados em cordas, ou cordéis, e vendido em feiras. Vocês já viram um varal de poesia? É quase a mesma coisa que cordel. Eu tô descobrindo isso sozinho, olha que legal. O varal de poesia é basicamente a mesma coisa que o cordel. É um lugar onde a pessoa vai lá, pendura a poesia dela, quem gostar, pega e paga um valor simbólico, ou contribui para levar aquele folheto para casa. O cordel é a mesma coisa, mas devido ao Nordeste ser um centro turístico, passou a ser valorizado por ser a cultura daquele lugar. Quem viaja para lá quer levar cordel, quer trazer cordel. Ai, cordelzinho, que legal. Quem viaja para Mato Grosso do Sul quer levar o que daqui? Coisas do Pantanal, não é? É bem assim, virou um negócio tão regional que só lá você vai encontrar os melhores cordéis. Então, se você vê alguém vendendo um cordel, vai, guri, pega esse cordel, ajuda esse menino. Por vezes é gente que precisa, é gente que não tem uma condição. Essa pessoa ela está buscando uma forma de estar inserida com a sua arte, de estar vivendo da sua arte. Entenderam? Então é muito importante. E o que acontece? Nós estamos falando, tudo são coisas que vão ter a mesma estrutura de texto. Você vai fazer um rap, é texto. Você pode pesquisar, anota no seu caderno, pesquisa os cordéis, você vai achar muito cordel. Que se você pegar o cordel e cantar, colocar um beat de rap, você consegue cantar o cordel num beat de rap, entendeu? Para você ver o que vai comandar esse texto é a métrica. É a métrica, o ritmo. Pegou aquele ritmo, você vai cantar qualquer cordel e vai ficar um rap bem legal. Só não pode pegar o cordel da roça.
que se pegar o poeta da roça, o cordel da roça, vai ficar engraçado. Mas que vai rolar? Vai rolar, porque vai depender do seu ritmo, do seu jeito de dividir as frases, do seu jeito de dividir cada verso, entendeu? Do jeito pausado. Quando você tem uma linha maior e uma linha menor, o que você faz? Estica as palavras da linha menor para acompanhar o ritmo da letra da frase maior. Você estica a frase menor para acompanhar a frase maior. Aí você vai ver, vai caber dentro da mesma métrica. Se você tem como sonho usar esse conteúdo para fazer música. No Nordeste, tem um cara que arrasou fazendo cordel. Tipo, ele arrasou demais mesmo assim. Tipo, é um número, tipo, cara. É o cara que faz. Um deles é o Patativa do Assaré, que é de 1909 a 2002. Quem foi Patativa do Assaré? O porquê desse nome, Patativa do Assaré? Patativa porque é uma ave que vive naquela região, na parte sul do Ceará. Patativa. Assaré é a cidade que esse poeta nasceu. Aí ele passou a ser chamado de Patativa do Assaré. Por quê? Porque ele escrevia cordel? Não faria sentido, certo? É porque além de escrever cordel, ele declamava esses cordéis. Então, ele pegava lá o seu violão e declamava os cordéis tocando violão. Eu acho que é isso, então. Veja, ele declamava tão bem com o violão na mão que parecia uma patativa cantando. A Patativa ave cantando. E ele, o Assaré cantando, vai se chamar Patativa do Assaré. Ele foi um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes dessa arte popular nordestina. Nasceu no município de Assaré, sul do Ceará. Veja só que legal. Agora, você pegar todo esse contexto que eu passei, a gente passeando pelo Nordeste, passeando pelos sonetos, passeando pelos outros vídeos que você acompanhou, se você está achando bem legal o nosso conteúdo, cara, compartilhe, siga as nossas redes sociais, escreva seu texto, manda para o pessoal da produção do Semente das Ruas, compartilha com seus melhores amigos. Só os melhores amigos merecem ter as melhores informações. Demorou? Eu vou ficar por aqui, esperando você para o próximo vídeo. Quero deixar aquele abraço e se prepara, venha com o caderno para a próxima aula. Beleza? Muito obrigado. General R3 deixa aquele super abraço. Fui!